Olá, olá a todos, bem-vindos a mais uma transmissão do Periscope do Alexandre Sena, falando sobre o Alexandre Sena Show, a edição número 4, que foi ao ar semana passada. A gente falou um pouco sobre tecnologia, falamos um pouco sobre política, são os assuntos que normalmente estão dominando aí nas edições. Na próxima edição, com certeza, novamente vou falar de política, por conta aí da aceleração aí do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e outras questões aí da política também que estão pegando agora nesse mês de abril. Mas eu vou começar comentando um pouco sobre a questão da tecnologia lá, né, do Facebook, do Search Engine Optimization. Eu acabei não sendo tão polêmico quanto eu pretendia ser com essa questão do SEO, porque a minha intenção era mesmo até um pouco desmistificar, não sei desmerecer, mas tirar um pouco a importância que tanta gente deu ao Search Engine Optimization nos últimos tempos. Porque realmente, como eu falei no podcast, a gente está vivendo uma mudança de paradigma também na forma como a gente busca as coisas na internet, né? Então, se de início a gente sempre usava ferramentas de busca, atualmente o Google, mas uns 20 anos atrás a moda era o Yahoo, o Alta Vista, outros sistemas de busca aí. Esse paradigma, né, de busca de conteúdos na internet está mudando exatamente por conta das redes sociais, mais especificamente o Facebook. Não só ele, mas outros também. As pessoas estão procurando coisas muito mais a partir de indicações de pessoas com outras pessoas com quem elas mantêm contato, pessoas influentes e tal, que podem dar dicas, por exemplo, sobre hotéis, ou sobre restaurantes, ou sobre, sei lá, artigos científicos, artigos sobre um determinado tema. Essa questão das pessoas influentes, né, em seus meios, aos poucos está ganhando mais espaço, e a tendência é que seja tão importante você ser indicado por uma pessoa influente num meio social, numa rede social, numa mídia social, do que ser localizado por palavras-chave em sistemas de busca. Isso é um assunto que daria muito pano para manga. Infelizmente, eu acredito que a audiência que eu tenho no podcast talvez ela não esteja preparada para debater esse tipo de coisa, que é um assunto filosófico, assim, que demandaria um bom tempo de análise, de estudo, de provocações, sei lá, de ponderações. Mas eu pelo menos eu espero ter lançado a sementinha aí do pensar, né? Do tentar entender e decifrar essa mudança tão drástica que a gente está vivendo aí no tocante à busca de conteúdos na internet, né? Enfim, SEO é um tema que é muito mais interessante para quem trabalha especificamente com internet, com marketing, né? com formas de fazer um produto ser encontrável, né? Um produto ser vendível na internet. E, enfim, talvez em alguma outra edição futura eu volte a esse tema. De qualquer forma, foi bacana essa rapidez com que eu defini o tema da área de tecnologia, porque às vésperas do podcast eu estava realmente sem nenhuma grande ideia para falar. Eu não queria falar só sobre política, por mais que o noticiário tenha me empurrado a falar mais sobre política do que qualquer outra coisa. Eu estou sempre tentando desvencilhar um pouco da questão da política. Mas aí eu vou pender para a tecnologia, e nem sempre tem um assunto de tecnologia que seja realmente não apelativo, que tenha um apelo, né, que seja agradável, que chame a atenção do público. Eu acredito que essa edição, inclusive, ela vai ficar muito mais, talvez com uma forma de consulta posterior, né, como vai ficar, justamente indexada pelo Google. No futuro, alguém que queira procurar alguma coisa sobre SEO e decadência do SEO, o fator Facebook, o fator redes sociais para a mudança de paradigmas na busca de conteúdo na internet, eu acredito que de repente essa edição até possa ser útil para quem fizer algum tipo de pesquisa nesse sentido no futuro. Vamos falar de política. Eu só queria deixar claro que a próxima edição, que é a edição 5, vai ser totalmente dedicada a falar de política,
justamente quando a gente vai estar aí às vésperas do que provavelmente vai ser a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma, né? Eu acredito que a sessão vai ocorrer no dia 17, tudo indica que vai ser no dia 17 de abril, um domingo, e a próxima edição vai ser na sexta-feira anterior, dia 15, então vai ser um assunto bem quente, bem da hora, e eu vou estar acompanhando durante essa semana o desenrolar dos acontecimentos para chegar no dia 15 e ter um panorama bem completo, bem atual de como está a política nessa véspera do que pode ser talvez o segundo afastamento de um presidente da República desde a redemocratização do Brasil em 1985, certo? Então, só complementando, depois de ter uma edição toda sobre política, eu estou preparando outros assuntos aí totalmente diversos para sair um pouco do campo de política. Provavelmente na edição 6, pode ser que mude, mas provavelmente na edição 6 eu vou estar fazendo um retrospecto aí do ano de 1996, que foi um ano muito marcante para mim e para outras pessoas da minha geração. São 20 anos, né, de 1996, então vou fazer uma retrospectiva de alguns fatos interessantes que aconteceram naquele ano. Também está previsto uma edição falando sobre Buenos Aires. Eu devo visitar a capital da Argentina provavelmente em junho. Provavelmente não, vai ser em junho, porque vai ser o casamento de uma amiga minha. Ela vai casar na sinagoga, ela é judia, vai casar na sinagoga lá em Buenos Aires, me convidou e eu vou estar tendo essa experiência única de conhecer a Argentina, conhecer Buenos Aires, que eu ainda não conhecia, e também de estar presenciando o casamento judaico, né? Eu não tenho nenhum conhecimento sobre o judaísmo, um conhecimento muito raro, muito básico talvez, então para mim vai ser uma experiência bem interessante, uma coisa bem diferente, né? Mas enfim, vamos falar de política. A comissão a comissão especial que está debatendo aí o pedido de impeachment, o relator, que eu esqueci o nome, é Giovanildo Jovaldo, é um deputado lá de Goiás, ele fez o relatório a favor, né, pedindo o afastamento da Dilma. Eu estava olhando até agora na Folha de São Paulo, deixa eu até abrir aqui de novo, porque hoje foi um dia bastante corrido para mim, porque eu tive inclusive que ir lá no Senado, lá do lado da Câmara, o bicho está pegando a Câmara, mas hoje eu fui lá no Senado tratar de questões de redes sociais. A gente foi conversar um pouco com a turma que cuida das redes sociais lá no Senado, e lá inclusive as pessoas que trabalham lá estão um pouco preocupadas com essa questão do afastamento da Dilma e do Temer, se de repente vai ter espaço para realizar uma nova eleição esse ano ainda, eleição direta, ou se de repente vai ser eleição indireta mesmo ano que vem, e assim, pelo menos a jornalista que estava lá ficou muito preocupada, porque realmente seria uma involução depois de 30 anos, se a gente voltar a ter uma eleição indireta para presidentes. E, enfim, tá toda uma preocupação muito grande. Estou vendo aqui na Folha de São Paulo, ao vivo, a comissão do impeachment se reúne para discutir relatório, estão ainda na fase de discussão. Acredito que deve ser votado ainda de hoje para amanhã. Hoje é sexta, né? Inclusive eles vão ficar fazer plantão no fim de semana. Acreditem, até rolou uma piada no Sensacionalista dizendo que o eixo da Terra teve uma pequena mudança por conta do Congresso brasileiro estar trabalhando aos fins de semana, aos sábado e domingo. Eles pretendem, se for necessário, estender essa votação até o fim de semana. Então, provavelmente esse fim de semana deve saber se o relatório do Jovaí, esqueci o nome do deputado, é o deputado lá de Goiás que é o relator, se esse relatório vai ser aprovado ou não. É muito provável que seja aprovado, que o julgamento vá para plenário, o afastamento da presidente Dilma vá para o plenário da Câmara. O Eduardo Cunha já disse que quer botar para votar no outro domingo, dia 17, com milhares, milhões de pessoas na rua fazendo pressão, tanto a favor quanto contra o impeachment. Então, realmente, essa semana vai ser uma semana de lascar, semana tensa em Brasília, e a gente está acompanhando sempre tudo. Eu estou vendo aqui uma outra manchete aqui na Folha de São Paulo agora. Ministério Público pede condenação de Dirceu em ação da Lava Jato. O Dirceu, que já está pagando os pecados dele lá
na papuda pelo mensalão, né, pelo jeito não vai sair tão cedo da cadeia, porque se cumprir a pena do mensalão vai ter que cumprir também a da Lava Jato. Então, o Dirceu, se brincar, vai ficar 30 anos na cadeia, né, que eu acho que é o máximo que a pessoa pode ficar. Tem também a questão do Cunha, né? O Cunha, essa semana, teve um embate aí com o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio também foi muito criticado por ter meio que se imiscuído no papel da Câmara de decidir ou não se abre impeachment contra Temer. O Marco Aurélio falou: vocês têm que abrir também o processo de impeachment contra o Temer. O Cunha primeiro disse que não ia fazer, que ia recorrer, que ia não sei o quê, mas depois voltou atrás. Eu não sei se acho que tem uma mise-en-scène aí do Cunha, tipo de fingir que vai entrar com processo de impeachment do Temer também, mas apenas para fins de ganhar tempo, ver como é que vai ficar. Vai que de repente o Temer também acaba saindo e ele, Cunha, é o que ninguém quer, só ele quer. Assumir a presidência interinamente para convocar novas eleições. Enfim, tem muitos fatores aí em jogo. O fator Cunha realmente é um complicador tanto para os que defendem o impeachment quanto para os que são contra o impeachment da Dilma. Ele realmente é uma figura que causa incômodo, causa desgaste político, causa tudo, mas enfim, existe de fato a real possibilidade da Dilma ser afastada, do Temer ser afastado e do Cunha assumir a presidência da República, ainda que interinamente, ainda que seja só para convocar novas eleições, para presidente, enfim. E a discussão, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, é com relação à capacidade que o tribunal vai ter de fazer as eleições. Primeiro, porque esse ano o orçamento do tribunal já está super apertado, quase que não ia sair eleição eletrônica esse ano para prefeitos e vereadores. A questão financeira está pegando muito no Tribunal Superior Eleitoral. Se por acaso, além da eleição municipal, tiver também eleição presidencial junto, aí vai ser um complicador maior. Por quê? Pelo seguinte: eleições municipais, vai a segundo turno, eleição para prefeito, apenas em cidades e em capitais de estado e em cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, não tem eleição para prefeito em segundo turno na maioria dos municípios. Em caso de haver eleição para presidente, aí se por acaso houver segundo turno, aí vai ter que ter segundo turno também em todos os municípios brasileiros, o que encarece muito os custos das eleições. E para a dotação orçamentária desse ano, realmente ficaria impossível fazer a eleição presidencial. É claro que se de repente o Congresso apontar o afastamento da Dilma e do Temer, enfim, ficar vago o cargo de presidente e tiver que ser feita eleições ainda esse ano, certamente vão dar o jeito de aprovar a dotação extra, fazer alguma coisa para que a eleição de fato ocorra. Para o Tribunal Superior Eleitoral, aliás, é melhor que as duas eleições ocorram simultaneamente. No domingo que a gente for votar para prefeito, para vereador, também votar para presidente. Né? Mas, dependendo de prazos e tudo mais, pode ser que de repente a eleição do presidente fique para depois. Digamos, a eleição para prefeito em outubro e a eleição para presidente em novembro ou dezembro, né? A gente nunca sabe. E como eu falei, né, existe o risco da vacância só ocorrer em 2017. Isso pode acontecer, por exemplo, se o impeachment não passar na Câmara, a Dilma continua, só que aí em seguida vai ter o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. A delação premiada que teve agora dos executivos da Andrade Gutierrez, no meu entender, jogou uma pá de cal na campanha da Dilma de 2014, está totalmente comprometida com a questão da Lava Jato, recebeu dinheiro de propina que as empreiteiras receberam por conta da obra de Belo Monte, da usina de Belo Monte, por conta de algumas obras de estádio para a Copa de 2014. Então, realmente, eu acredito que essa delação da Andrade Gutierrez foi a verdadeira pá de cal que talvez sepulte de vez a perspectiva da Dilma terminar o mandato dela. E caindo o julgamento no TSE, pode ser que o julgamento ocorra em 2017, como eu estava falando, e se ocorrer em 2017, aí nós teremos a famigerada eleição indireta. Vai ser o Congresso, deputados e senadores que vão escolher o presidente da República que vai completar o período presidencial até 2018, o que seria
como a colega jornalista lá do Senado falou, seria uma grande tristeza, né? A gente estaria regredindo 30 anos. Quem é mais antigo lutou tanto por direta já, enfim, pela possibilidade da população escolher seu presidente, agora vê pela conjuntura política, por questões aí da Constituição, o Congresso tendo essa prerrogativa. Mas, enfim, não dá para saber nada, né? Eu já estou fazendo projeções para 2017, etc. Não dá para saber nada. Essa semana que está entrando agora, que vai ser decisiva aí para saber os próximos passos aí da democracia brasileira. Ainda tem muita gente achando que é possível que haja golpe, ou é possível que haja guerra civil, enfim. Eu prefiro não pensar nessa hipótese, vamos pensar na hipótese constitucional, a hipótese democrática, ordeira. A Dilma vai, mesmo ela sendo afastada agora pela Câmara, ela vai ter um tempo aí para fazer a sua defesa no Senado. Pode acontecer, eu até já supus que talvez pudesse acontecer da Câmara afastar, mas do Senado julgar e inocentá-la, então ela voltaria à presidência. Tem a questão do Lula aí